Olá, seguidores. Falar agora sobre Mana 11, o hedge fund da Manati. Então, agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, estava gravando sobre CYCR11, agora gravando sobre Mana 11, dois fundos que eu gosto bastante, tá? Gosto bastante mesmo. Já vem bem um tempo que venho falando sobre os dois aqui no canal. E realmente são dois fundos, dois gestores que dão um alento aqui no coração, né? Em meio a tanta lambança que a gente vê acontecendo por aí, ver o trabalho desses dois gestores faz ter um pouco mais de esperança aqui com os fundos imobiliários, né? Tenho visto muita coisa que me desagrada aqui, principalmente em fundos de tijolos, mas por enquanto a gente está aqui com alguns fundos de papel demonstrando que tem bastante valor, tá? Então vamos lá, que o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, começando aqui pelo tema do vídeo, o mercado está aprovando o fundo. Então, algo que eu já vinha notando e o gestor ele também chamou a atenção aqui no último relatório, na verdade já vem chamando atenção já há algum tempo, é o crescimento da base de cotistas, né? Vendo aqui um crescimento de 5% aqui no último mês. Aqui eu acredito que seja um crescimento de cotistas, um crescimento merecido, muito merecido mesmo. Está conseguindo isso no mercado de baixa e não sendo uma gestora grande, né? Uma gestora desconhecida. Não vejo grandes influenciadores falando do fundo e vejo isso como muito positivo, né? É, acho que ele entrou recentemente numa casa de análise, mas não tenho ouvido falar muito ele assim na boca de grandes influenciadores, não. E como vocês podem ver aqui, o histórico do fundo é de um crescimento constante da base de cotistas. Já vem crescendo aqui já há algum tempo, né? Então, isso aqui, fazer isso no mercado de baixa é porque realmente o gestor ele está mandando bem. E aqui ele continua falando sobre a consistência. é, Ele fala que cumpriu aqui o guidance do terceiro trimestre e já estabeleceu o guidance aqui do quarto trimestre, entre setembro e outubro, expectativa entre 10 e 12 centavos. Aqui minha expectativa para o fundo é de pelo menos a manutenção nos 11 centavos, tá? Pelo menos é isso que a impressão que eu tenho ao ver os resultados e a reserva que Mana 11 possui. Além disso, é bom lembrar que isso aqui não é um fundo de papel, né, um hedge fund, então também tem outras operações, algumas um pouco mais complexas, como equity, desenvolvimento. Aqui ele reforça sobre boa performance de venda aqui no empreendimento Grand Pulse Jundiaí. É um novo empreendimento que eles entraram, já está com 99% de vendas. Então, isso aqui é muito positivo, mostra que eles estão sabendo escolher bons parceiros aqui para esses projetos de desenvolvimento. No entanto, tem um ponto que eu preciso chamar atenção sobre esse aporte em equity, tá? Mas deixo isso aqui para mais para o final do vídeo. Ok, agora pulando aqui uma parte, acho que até meio cansativa aqui do fundo, eles comunicam até demais aqui alguns pontos, poderia ser mais simplificado. Enfim, eles falam aqui sobre a performance de venda, sobre o guidance, enfim, eles conversam bastante mesmo. Aqui um ponto importante, tá? Eles ressaltam a consistência do fundo. Isso daqui é nítido que para o gestor, esse fator aqui da consistência do dividendo é algo fundamental para eles, algo que eles estão levando muito a sério. E isso é algo que o cotista gosta de ver, né? De estar sempre observando uma, um bom patamar de distribuição de rendimento. Agora aqui acho que o fator que mais surpreendeu aqui nesse último mês, o mês de setembro, foi esse resultado fortíssimo de 13 centavos aqui no mês de setembro. Deixa eu dar uma conferida aqui para ver se eles não utilizam aqui a terceira casa decimal. Então acho que é importante dar uma olhada aqui, é, fazer a conta aqui para ver os números quebrados, quanto é que vai dar. Então aqui para Mana 11 deu 12,8. Então arredondaram um pouco aqui, mas dá para falar que foram 13 centavos gerados, né? Então o fundo aqui conseguindo gerar
um excelente resultado, formar reserva, pagar bem, isso tudo em meio ao IPCA baixo. Tudo bem que Mana 11 tem aqui cerca de metade da carteira de crédito SDI, mas como tem metade IPCA, eu pensei que os resultados pudessem estar dando uma fraquejada nesses últimos meses. E essa questão da acessibilidade IPCA é bem notória quando a gente olha aqui para o mês de abril, né? O mês de abril que levou em consideração o IPCA de fevereiro, aquele 1,31, fez aqui uma distribuição de 15 centavos. Então aqui dá para notar como o fator correção monetária caiu aqui nos últimos meses. Saiu aqui de 2 milhões de reais para 456 mil reais. Então aqui uma queda bem significativa, uma queda que para ser de 20% aqui no valor de abril. Será que o valor de abril foi, não dá para a gente considerar ele como o normal, né? Mas de qualquer forma, aqui ele está conseguindo fazer uma boa distribuição, mesmo com o IPCA baixo, apesar de é, que a gente teve um salto no resultado com juros. Eu não sei se eu acabei perdendo aqui algum ponto do relatório. O gestor, como eu disse, ele poderia ser um pouco mais direto, mas eu não encontrei o motivo desse salto aqui no resultado aqui com juros, né? Aqui é um pequeno deslize, tá? Isso que não desqualifica o gestor, mas quando eu penso no relatório, o básico do básico que eu tenho que trazer é as mudanças aqui no portfólio, né? A- as alterações que o gestor fez e explicar algum ou outro resultado mais fraco ou mais forte. Então aqui acho que o gestor errou a ter esse relatório aqui bem extenso, mas que faltou aqui um dado fundamental. Novamente, essa aqui não desqualifica Mana 11. Então aqui, ainda sobre DRE, importante notar que o fundo fez reserva aqui no mês de setembro, já vinha carregando uma reserva bem significativa aqui do mês de abril. Então isso aqui me faz ter bastante tranquilidade de que o gestor ele consegue manter esses 11 centavos por mais algum tempo. Acredito que pelo menos até o final desse ano, tá? Se ele vai querer utilizar um pouco da reserva para mandar lá na banda superior, aí não sei dizer, mas também tá em jogo. Mas para mim acho que a banda do Garnet de 10 e 12 centavos, acho mais fácil a gente ter um 12 centavos do que um 11 centavos. Ok, agora continuando aqui sobre o relatório. Ok, aqui o Garnet se mantido até aqui. Esse aqui também é o mesmo de meses anteriores. Ah, vamos aqui um ponto importante. O fundo trabalha com geração própria, algo que eu gosto bastante. Aqui sobre a questão de equity, de incorporação, desenvolvimento, aqui com 11,4%, então está ganhando bastante exposição no fundo. A gente tem um limite aqui de 15%, algo que é importante, tá? Que se o passando de incorporação crescer mais, ela pode atrapalhar um pouco o resultado no curto prazo. Inclusive, eu pensei que essa parcela crescente de incorporação fosse atrapalhar os rendimentos, mas minha surpresa não atrapalhou. Então, vejo que como bem positivo. Aqui um ponto que eu estou notando que de errado, esse gráfico aqui está errado também, tá? Essa barra laranja aqui de FIIs, a barra aqui de incorporação deveria estar num volume próximo a ela, né? Já que 11,4 não está muito distante de 14%. Enfim, erro bobo aqui do estagiário. Ok, falando sobre a Portfolio Act, aqui mais uma vez o fundo aqui realmente dando um show, tá? Esse caso aqui do atendimento à Luri aqui mandou bem demais, venda de 100% aqui logo no lançamento. Tem outro aqui empreendimento também com 100% de vendas. Realmente isso aqui incrível os performances que eles estão conseguindo. Mas apesar dessa questão das boas parcerias, aqui eu ressalto um ponto quando eu falo de desenvolvimento. Desenvolvimento a gente tem um risco enorme de diluição, porque
é muito legal. Aqui aconteceu as vendas, as obras aqui devem estar rolando, senão que é a entrega 2028 aqui, projeto, estão todos em fase de projeto, né? Então acho que nem começaram as obras ainda. Então, apesar das vendas terem acontecido agora, o foco é nas obras, né? Eles não vão vender e distribuir o valor, até porque boa parte do recebimento é apenas quando você repassa os apartamentos. Então, isso aqui tem um risco grande de diluição. O que que eu quero dizer com isso? É o fundo tendo uma performance excelente aqui, no momento do lançamento dos empreendimentos, mas como demoram anos para esse valor retornar para os cotistas, a não ser que o gestor venda essa participação, acaba que pode ocorrer uma emissão e acabar por diluir esse lucro. Isso aqui é algo bem chato, tá? Você espera bastante tempo para esse retorno chegar, você fica esperando por ele, mas aí na hora de você receber, pode acontecer uma emissão e diluir esse valor. Algo que inclusive já aconteceu comigo em RBRX11, quando eles mandaram um FOFC para dentro e diluíram completamente os equity, os projetos de desenvolvimento que estavam aqui. Então é que eu zerei em posição na hora. Na hora que saiu essa incorporação, essa fusão entre os dois fundos. Estava no fundo para receber o resultado dos desenvolvimentos, mas para outra, esses projetos foram completamente diluídos. E, enfim, aqui em Manaus, como é um fundo que está pagando bem, está ganhando cotista, ele não deve ter tanta dificuldade de fazer emissão em breve. Algo que, inclusive, apoio, tá? Torço muito para que o pessoal de Manaus consiga crescer o patrimônio. Eles merecem pelo bom trabalho que estão fazendo, mas tem esse lado negativo da diluição dos projetos de incorporação. Ok, vamos ver aqui sobre a parte sobre a parte do portfólio. Então, eu já fiz vídeos aqui outras vezes, detalhando essa carteira de CRIs, que já deu uma analisada, não vi nada assim tão crítico. Tem aqui esse CRI Cotribá, que pode vir a dar alguma dor de cabeça, tá? Eu não tinha deixado passar isso daqui, deixa eu ver se eles comentaram alguma coisa. Cotribá, não comentaram nada no relatório, mas enfim, aqui é uma posição de 1,36%. Vamos ver o que acontece aqui. Cotribá, deixa eu ver como é que são as garantias dele. Aqui ele tem seção de recebíveis do aqui da Bunge ou Bung, não sei como é que fala. Aqui também tem nas fiduciárias de 4 silos. Então aqui é bem positivo, está bem protegido esse CRI, tá? Tá mais protegido que aquele que está no Fiago da Valora. Além da seção dos créditos com a Bung, que é uma multinacional gigantesca, ainda tem garantias reais de silos. Olha aqui um ponto de melhoria aqui em Mana 11 poderia ser uma coluna com obras, né? Cairia muito bem aqui ter um acompanhamento aqui melhor de como é que são as obras, porque aqui a gente tem uma alta exposição à incorporação, né? Mas enfim, aqui tem que isso aqui não são todos fundos que permitem esse acompanhamento. Mas, enfim, também não desqualifica o fundo. Então é isso. Acho que o Mana 11 é aqui um dos melhores fundos que a gente tem atualmente no mercado. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.